Olá, boa noite. É com muito prazer que estamos aqui para a nossa última live do ano do Fertilitar. Vou aguardar que a nossa super convidada, Dulce Ribeiro, entre para a gente começar a bater o nosso papo. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, boa noite para quem está entrando. A gente só vai esperar um pouquinho para poder iniciar, esperando também a nossa convidada. O pessoal tá chegando, que bom que todo mundo tá aqui com a gente, pra gente bater um papo que eu acho que vai ser muito bacana, como um papo aí de final de ano, né, com um tema tão importante que é, né, sobre as razões pra gente poder acreditar. Tô aqui aguardando a Dulce entrar, a doutora Mata, a doutora Rafaela já chegando aí com a gente. Vamos aguardar então a Dulce, acho que a Dulce ainda não entrou. Ah, agora sim, vamos ver aqui, só um minuto, vamos, deixa eu ver onde é que tá aqui a Dulce para eu poder convidá-la, só um pouquinho, pessoal, que vai entrar, estamos aguardando aqui, só um segundinho. Olá, tudo Olha, bom? prazer te receber, Dulce, Ai, bem-vinda, deu tudo obrigada. certo? Deu tudo certo, tudo em ordem. Graças a Deus, deu Coisa tudo boa. certo. Aham. Acho que E aí? vamos bater um bom papo com esse tema tão inspirador, né, que é falar sobre as razões para acreditar e dentre elas, né, o tema do tempo. Eu Aham. preparei aqui rapidinho uma introdução para a gente começar o nosso bate-papo, porque eu fiquei pensando, né, a partir do nosso alinhavo de pensamentos, né, do fim de Ai, eu adorei semana. essa Nós expressão, né? conversávamos Aham. no fim de semana sobre como é que a gente ia conduzir a live e eu disse, bom, pelo menos nós alinhavamos nossos pensamentos. E acho que é um alinhavo porque nós vamos tecer a conversa junto com todo mundo hoje, né? Ai, Lá a tomara. gente É. só alinhavou. Bom, Uhum. dizem que 2020 foi um ano que não aconteceu, apesar de tantos desacontecimentos, né? O mundo se viu abalado em suas certezas. Um inimigo invisível nos colocou diante do medo, da insegurança, da sensação, Dulce, de que o outro, aquele que é fonte de amparo para a gente, podia nos colocar em risco. Passamos a ser um risco para aqueles que a gente ama. Quando que a gente podia imaginar que a gente passaria, né, por um momento como esse? A gente foi para dentro das nossas casas. Eu diria que os mais sábios se recolheram dentro de si mesmos, procurando uma maneira, né, de lidar com e de administrar as intensidades que nos assolavam, que nos assolam, né? Ainda não passou tudo isso. Intensidades estas que vieram vestidas de angústia. Um desafio Uhum. lidar com as nossas angústias, né? Tivemos que revisar os nossos hábitos, tivemos que aprender a trabalhar à distância, e o jeito, né? E aprender que o jeito certo, olha só o que é ironia, né? De que o jeito certo da gente socializar era mantendo um distanciamento social, né? O jeito da gente pensar no coletivo era não chegar perto, né? Com isso, nós aprendemos, né? Eu não sei se todos, né? Eu não sou daquelas que acreditam que a pandemia vai mudar todo mundo. Eu acho que ela vai melhorar aqueles que tiverem dispostos a se melhorarem, né? Então, aqueles que tiveram dispostos a aprender com tudo isso, aprenderam que é importante abrir mão do individual em nome do coletivo. Alguns ainda não aprenderam, eu torço que ainda aprendam. Tivemos que aprender a sorrir com os olhos, né? Porque, afinal de contas, a máscara passou a fazer parte do nosso look diário. Tivemos que rever nossos planos, nossos projetos. Todos, no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, fomos invadidos por incerteza. E cada um de nós, de maneira absolutamente particular, foi sentindo, reagindo, sofrendo, lutando. E o ser humano, que por vezes é tão destrutivo, é também maravilhosamente criativo e solidário. Nos reinventamos. Buscamos muitas maneiras de estarmos vivos, ao vivo,
como aqui, em lives, por exemplo, né? Para que o contato com esse outro ser humano, que para nós é tão importante, pudesse permanecer, apesar da falta que nos fazem os abraços. E como nos fazem falta, né, os abraços. Assim a gente fez em muitos dos nossos espaços. Sabe, Dulce, o Fertilitar também precisou se reinventar. Há exatos um ano atrás, em dezembro de 2019, a gente inaugurava a nossa nova casa, preparada com todo cuidado, com muito amor e com o que há de mais moderno em tecnologia para a gente seguir acreditando em sonhos e ajudando as pessoas a seguir acreditando nos sonhos. E, de repente, em março, a nossa casa ficou vazia. Ficou vazia de pessoas, mas nunca, em nenhum momento desse ano, ficou vazia dos nossos sonhos. Né? A gente seguiu sonhando, sonhando junto com quem nos busca. Né? Aliás, sonhar juntos foi um tema da nossa campanha, né, do ano, né? Acreditar e sonhar junto. E a gente foi se preparando da medida que podia, né, que era necessário, à medida do tempo que foram liberando novamente o retorno das pessoas, a gente foi recebendo a todos, então, com muito afeto. E nesse espaço, aqui no Instagram, a gente aprendeu que podia estar juntos, né? Mesmo que fosse assim, né? A partir dessas telas pequenininhas. E tá com todas as pessoas nas terças-feiras foi uma maneira e uma das nossas razões para seguir acreditando. Então, nas terças-feiras, a gente falou sobre a pandemia, falou sobre as diferentes formas de família, falou sobre ovo-doação, endometriose, cirurgias, todas as técnicas de reprodução assistida. Tivemos a presença de urologistas, de embriologistas, de ginecologistas, de biomédicos. Mostramos o nosso laboratório, né, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais na intimidade a nossa casa, né? Tudo para que a gente pudesse seguir sonhando juntos, né? Que um humano junto com outro humano é o que nos faz ser fortes. Eu não sei, até comentei contigo no nosso bate-papo do domingo sobre o documentário do Emicida, né? Que está super aí em alta e que eu recomendo que assistam. Eu diria que mais do que é recomendado, é necessário que a gente assista. É uma história do Brasil e daquilo que a gente precisa revisar como ser humano. E ele dizia uma frase que é, assim, singela, simples, mas de uma beleza, né? E que eu acho que super calha com esse momento aqui. Ele diz assim: tudo o que nós tem é nós. Ou seja, né? Tudo o que a gente tem como humanos é o outro ser humano. E é tudo que a gente precisa, né? Ou pelo menos quase tudo que a gente precisa para enfrentar todos os desafios que estão por aí. E esperar, sem perder a esperança, a gente pensou assim que foi quase um mantra esse ano. Para quem está tentando engravidar, mais ainda. Como que a gente consegue manter a esperança tendo que esperar? Tendo que lidar, e aí a gente já vai entrando no nosso tempo. No nosso tema, olha, eu falo com o tempo. Né? Porque o esperar envolve o tempo e é difícil. Para quem está tentando engravidar, Dulce, assim, essa questão da passagem do tempo é de uma angústia, né? É como se a cada ano a gente colocasse os planos um pouquinho para diante. Será que no próximo Natal eu já vou ter engravidado? Será que no próximo ano eu vou estar com o meu bebê? Passou um ano e eu ainda não sou pai e mãe, então lidar com o tempo é um desafio. E eu acho que então nada melhor do que a gente falar aqui na nossa última live do ano sobre a questão do tempo, né? Tudo que aconteceu, tudo que não aconteceu durante esse ano. E é para falar do tempo que a gente te recebe, né? Com muita, muita alegria. Dulce, eu quero te apresentar, né? Agora formalmente, né? A Dulce Ribeiro é coach executiva, professora da ESPM e da Unicinos, é mestre em antropologia das organizações e trabalha a partir do desenvolvimento humano e das suas potencialidades. A Dulce fez recentemente, né, um TED, né, na Unicinos sobre o tempo. Na verdade, esse foi a nossa fonte de inspiração para o nosso bate-papo de hoje. Mas eu diria que no currículo da Dulce tem a sua maior criação, né? Ela até disse isso brincando, mas eu vou repetir aqui ao vivo, que é ser mãe da doutora Marta, né? Uma das nossas queridas e competentíssimas médicas que fazem parte aqui da equipe do Fertilitar. Então, é uma honra para mim estar aqui. Comecei as lives com a doutora Rafaela e vou encerrar as lives hoje, né, contigo. Tenho certeza que vai ser um baita de um bate-papo. Dulce, afinal,
Qual é o tempo do tempo? Débora, eu estou assim encantada porque iniciar uma live com uma poesia, né? Tu é uma maravilhosa poeta, porque a maneira como tu coloca as coisas assim de uma forma tão bonita, né? Conseguir olhar para esse período que a gente está vivendo esse ano com tanta simplicidade e profundidade, eu te digo que é uma honra minha poder estar aqui, sabe? Iniciando esse papo assim de final de ano, né? E a maneira como tu apresenta esse ano com tanta profundidade mesmo, né? Falando desse ser que somos nós e é nós que nós temos nós mesmo, né? É a É isso única coisa aí. que a gente tem, né? Então essa ideia do tempo, eu acho que me trouxe um pouco depois da nossa conversa lá no domingo sobre essa coisa da esperança, né? E eu acho que muitas vezes parece que essa palavra esperança, a gente diz a esperança é a última que morre, né? Quando tem ela traz a esperança, ela não tem um tempo cronológico, né? Porque a esperança dura a vida inteira. E quanto tempo Sim. tem essa vida inteira, né? O que é a vida inteira? Então, quando a gente fala desse tempo infinito, né? O infinito do tempo, que também já é um outro tempo, né? Que vai além do tempo das coisas e do tempo cronológico. Então, acho que a esperança ela está no tempo infinito, que só termina mesmo quando a gente morre, né? Quando a gente sai desse mundo. E então o tempo do tempo, eu acho que é justamente a gente conseguir viver o presente, sabe? E que é um milésimo de segundo que a gente pode efetivamente realizar as coisas. Então, enquanto, como tu mesmo disseste, né, muito do tempo nesse ano, alguns aproveitaram, entre aspas, para reclamar, para dizer que esse ano não existiu. Eu escutei bastante isso, tenho escutado, né? Esse ano não existiu, nesse ano eu não fiz aniversário, nesse ano nada aconteceu. E eu acho que sim, como tu mesmo disseste, esse ano foi e está sendo um momento da gente poder parar um pouco e olhar para si, né? E talvez nesse olhar para si a gente também encontre em casa a família de uma maneira que a gente nem conhece muitas vezes, né? E se tem que lidar com os próprios dilemas de uma maneira mais, às vezes, mais dura, inclusive, sem disfarces, né? Eu acho que a palavra esse ano, no que se refere a tempo, é o tempo das coisas, né? Eu acho que isso também, como eu falei no TED, né, que a gente não tem uma ideia desse tempo das coisas porque a gente quer colocar esse tempo dentro de um tempo cronológico e ter o controle disso como se fosse um relógio, né? Então é claro que a gente sabe que a princípio uma gravidez é para durar, né, 9 meses ou 40 semanas, 38, 42, né, esses prazos todos, mas esse é um tempo cronológico que a gente consegue medir, né? Um ano de vida, enfim. Mas dentro desse tempo existe o tempo das coisas que a natureza nos ensina. Então, e que a gente precisa confiar nesse processo da natureza como um exemplo, né? Eu não tenho a menor dúvida que amanhã vai realmente amanhecer. Assim como eu não tive dúvida que hoje anoiteceria. E a gente confia nesse processo desse tempo. E confiar no processo é uma coisa da nossa natureza humana, que pode estar inspirada na natureza, né? E acredito eu que, na medida em que a gente está tendo essa oportunidade com a pandemia de olhar para este tempo, que é a oportunidade de olhar para o tempo das coisas, a gente entra em contato com a esperança. E não a esperança no sentido que acho que muito foi usado, no sentido religioso, ou ficar esperando que as coisas aconteçam. A gente não fica esperando que anoiteça ou esperando que amanheça. A gente simplesmente confia nesse processo. E acho que a esperança... Confia, né, e se responsabiliza também, né? Porque eu acho que tem muito disso, de que a gente possa, claro, dentro dos... Primeiro, reconhecer que a gente tem limites e que a gente não vai poder tudo, e as coisas não vão acontecer necessariamente no tempo do nosso desejo,
né? E não é porque nós somos incompetentes que as coisas não acontecem no nosso tempo, é porque às vezes existem limites mesmo, dificuldades, e a questão é como a gente lida com isso, né? De uma maneira que não é nem passiva, né? De ficar esperando, né? Mas também podendo, e tu diz uma coisa na TED que eu acho sensacional, assim, eu fui te assistir, claro, né? Antes da gente conversar, e tu falaste assim na importância da gente respeitar a questão das pausas, né? Também do ritmo e das pausas, que a nossa vida precisa desses respiros e dessas pausas, e o quanto é difícil para o ser humano conseguir fazer as pausas entre um tratamento e outro, entre uma atividade e outra, entre um desejo e uma limitação, né? O que tu nos diz aí a respeito das pausas? Eu acho que tem assim, entre a inspiração e a expiração, existe um micro espaço de tempo que é a pausa, né? Que é entre a expansão e a contração, né? Esse é o movimento da Terra, esse é o movimento do processo, né, respiratório. Então, entre um e outro tem essa micropausa. E na pausa, a pausa não é o lugar da ansiedade. O lugar da ansiedade é o futuro. Lá é a casa dela. E a pausa é genuinamente o presente. Quando eu pauso no presente. E sem a pausa não teria música. A gente não poderia cantar se não houvesse uma pausa, né? A gente não poderia falar se não houvessem as pausas. A pausa ela é fundamental para a gente andar de uma palavra para outra. A pausa é necessária para A pausa é poderosa, porque na pausa eu mudo a minha ideia. Quando eu consigo fazer assim, não, eu não vou falar isso agora. A pausa é o lugar da consciência. Só que como a gente está numa preocupação constante, preocupado com coisas que não aconteceram, preocupado com coisas que poderão não acontecer e o que vai ser da minha vida, então, neste momento, eu saio completamente do presente e vou para o futuro, onde é a casa da ansiedade. Ou eu vou para o passado e fico me pensando arrependido ou com mágoas do passado. Então, não tem lugar para o ser humano que realiza e protagoniza a sua vida que não seja o presente. E a pausa, ela está aí. Nesse lugar, que a gente nem se dá conta, né, de poder dar uma volta, respira, como minha mãe me dizia, né, respira fundo e conta até 10. Como eu ouvia isso, né, quando estava muito enlouquecida, respira fundo e conta até 10. Isso aí é uma receita dos antigos, né? E como isso funciona, né? Então, e que sabedoria, né? Porque, na verdade, esses tempos que a gente vive hoje, pós-modernos, nos impõem uma outra noção de tempo. É um tempo acelerado, é um tempo onde a gente tem... Existem muitas receitas, e como psicanalista eu não gosto de receita, eu acho que cada um cria a sua, né? Tem que aprender a partir de si, não existe uma receita que valha para todo mundo, mas é uma ideia de como otimizar o tempo, né? Então é como se não é raro que a gente escute pessoas dizendo, quando fizeram uma pausa para um cafezinho durante a semana, chegam a ficar com vergonha. Nossa, se alguém me vê aqui, né? O que vai pensar eu aqui parada em vez de estar produzindo? Então, acho que esse mundo mercantil, ele acaba nos impondo esse ritmo que é o ritmo da produtividade, e da produtividade incessante. Portanto, a pausa é como se fosse o lugar da preguiça, né? E não o lugar dessa necessária... como diria, né, lá, do ócio criativo, onde a gente precisa da pausa para conseguir olhar para dentro de si mesmo, compreender-se, até para conseguir compreender o outro. Né? Isso acontece muito, assim, justo nas solicitações, por exemplo, né, das curas milagrosas. Né? Então, as pessoas querem nas terapias que a gente resolva tudo em 5 sessões. Vamos rapidinho, vamos para o foco, e vamos resolver esse problema rapidinho, né? E do que a psicanálise mais ensina, entre aspas, é fazer o sujeito ter que se deparar com o tempo do seu inconsciente, onde lá justo não tem tempo. No inconsciente não tem tempo. O ontem, o hoje, o contraditório, habitam tudo ao mesmo tempo.
Então, Uhum. e às vezes a gente precisa, né, saber escutar-se, que é algo que é muito difícil. Portanto, a gente, por Uhum. isso, acho que tem toda a razão em relação à quantidade de angústias, né? E esse ano, Sa- com a pandemia, a ansiedade foi, vamos dizer assim, o sintoma É. mais Uhum. frequente, né? Que É. aparecia na dificuldade no dormir, no sono, né? Claro, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas também muito difícil porque tivemos que parar. E entrar em contato com consigo mesmo, né? Então, mesmo em famílias, assim, as pessoas não convivem dessa forma, né? Um sai para trabalhar, o outro volta, as crianças vão para a escola. Então, daqui a pouco tem aquele monte de gente ali que não está acostumado um com o outro, tem que abrir espaço para o outro, inclusive espaço físico, tem que compartilhar coisas. E isso é um Uhum. aprendizado para quem pode ver isso, né? Tem condições de ver isso de uma forma a aprender com isso, né? Sabe que eu sou professor lá na Unicinos, na medicina, né? Também na graduação de outros cursos, mas nós então, na medicina, a gente fez um exercício com os alunos, que é uma disciplina que é o desenvolvimento humanístico, né, do futuro médico. Uhum. Mas nós fizemos um exercício de pausa que foi assim, durante 4 vezes, os alunos tinham que colocar no celular uma agenda de tempo, como se fosse uma reunião, então marcar durante um dia 4 pausas que ia tocar, então aquele sinalzinho que tinha alguma coisa marcada naquele horário. Então eles teriam Uhum. que estar fazendo qualquer coisa, obviamente não aqui agora, por exemplo, toca lá, não, Claro. fazendo qualquer coisa que pudesse efetivamente parar, ouvia então o toque do sinal lá do relógio para fazer uma pausa. E aí tinham que fazer um relato reflexivo sobre essa pausa, assim, como é que eu estou me sentindo agora, o que está acontecendo, e ver que podia parar. Então, depois, quando a gente colheu esses relatos, foi uma coisa muito interessante, porque os momentos de maior prazer, quando foram descritos, era assim, eu estava fazendo uma janta com o meu pai, e aí descreveu o sentimento daquele momento que o telefone tocou para Uhum. avisar e poder descrever a Interessante. pausa. Eu estava na casa do meu namorado, jogando carta com a minha sogra. Então, quando eram descrições assim de momentos de compartilhar afeto, as descrições eram maravilhosas. E quando estavam no momento de estudo, por exemplo, que tinha que parar, era um alívio, porque podia descrever, podia parar para Uhum. se dar conta do que estava fazendo, né? Então foi uma atividade, né, genuína de pausa, onde a pessoa pôde Sim. descrever o como se sentiu naquele momento, né? E a gente não tem, como tu mesmo está dizendo, essa visão do mundo da máquina, né? Dessa produtividade exacerbada, ela não traz a pausa como algo produtivo, né? Porque a pausa é muito Claro, produtiva. Na medida que tu claro. pausa, ah, dá um alívio mesmo. Vou dar uma volta na quadra, vou tomar um Uhum. café, vou abrir a geladeira e comer uma fruta. Trazer consciência para essa pausa como uma possibilidade que a gente tem, né, de aliviar a mente e seguir a vida, né? Então, é Claro. fundamental E a acho pausa. que e acho que um desses, falando no tempo, nas pausas e no mundo contemporâneo, né, o quanto também a necessidade de competência e eficiência pressiona esse, Assim. esse sujeito, né? E pensando assim nas pessoas que estão tentando engravidar, né? O quanto se deparar com o limite, por não conseguir engravidar naquele momento, traz uma sensação de incompetência. Então, né, Uhum. falhar é visto com muita dureza, não conseguir é visto com muita dureza, com muita crítica. Né? E aí, neste ano, quando a gente se viu aí no meio de tudo isso, e claro que quem estava tentando engravidar, tu imagina, se lidar com o tempo, né? É difícil para todos. Para aqueles que estão tentando engravidar, o tempo às vezes é um inimigo. Vai dar tempo? Qual é o tempo que eu tenho? O tempo do meu corpo? Né? Eu posso fazer. Se eu fizer uma pausa, eu ainda consigo. Às vezes o tempo da necessidade do emocional não acompanha o corpo biológico que tem um tempo cronológico, então é um Uhum. desafio para todos. E eu acho que a pandemia ela trouxe para qualquer público e para todos nós,
né? Um outro tema que tu me comentasse, que eu acho bem bacana, que tem a ver com essa questão de como a gente se enxerga, desse olhar um pouco mais generoso para conosco mesmo, sem tanto a crítica, sem tanto julgamento, que é a questão da vulnerabilidade, né? Porque esse ano veio com a pandemia isso, a gente viu que a gente não controla tudo, o ser humano teve que se deparar com isso, nós não, né? Freud já causou uma verdadeira revolução quando ele disse que a gente, né, na subjetividade, na humanidade no início do século XX, de que o indivíduo não é senhor da sua própria casa, quando ele está dizendo que o inconsciente nos habita e tem efeitos. Então, como assim que eu não mando nem em mim mesmo? Então, é a mais ausência de controle, a maior prova de ausência de controle que a gente tem, muitas vezes, sobre as coisas. E a ausência de controle é também uma fonte de ansiedade. E a vulnerabilidade que nos foi apresentada, né, escancarada, na verdade, nesse ano, é algo que também, às vezes, é visto com muita crítica, é como se fosse sinal de fraqueza, né? E tu estavas comentando da Brené Brown, né, que fala de um outro jeito da vulnerabilidade, assim. Então, nos conta um pouquinho, que eu achei tão interessante isso, da vulnerabilidade como uma possibilidade de conexão, né? Algo assim. E é uma a vulnerabilidade quanto uma possibilidade de conexão comigo mesma, né? E isso aí tem um aspecto do autocontrole. Porque se eu decido que eu vou fazer uma respiração e vou dar um tempo, eu estou controlando algo em mim. Não, eu estou controlando realmente. E se entender vulnerável é uma libertação, né? Porque quando eu me vejo vulnerável e consigo espelhar isso no outro, porque eu vejo então que o ser humano é vulnerável, eu não tenho controle de absolutamente nada, eu controlo a mim mesmo, no sentido, eu até posso controlar uma emoção, eu posso decidir que eu não vou explodir, eu posso parar e pensar antes de falar. Às vezes a gente consegue, né? Às vezes a gente até é tomado, né, por isso, e aí a gente vai ter que entender o que é que vazou por ali, né? Exatamente. Por que foi tão difícil de segurar, por exemplo? Então, exatamente. Então, quando eu trago consciência para esse bicho que eu solto, né, que essa raiva, enfim, quando eu tomo consciência disso, eu consigo fazer um processo de poder ir controlando isso. Claro que daí entra em outras coisas de autoconhecimento. Eu começo a trazer para mim mesma algo como uma autogratidão. E eu acho que essa vulnerabilidade eu consigo me perdoar mais. E consigo me libertar, na verdade, desse controle que eu não tenho. Eu consigo me dar conta que eu não controlo. Tem pessoas que chegam a dizer assim, pela tua cara eu já sei o que é que tu vai falar. Isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é um pseudo-controle de eu achar que eu consigo ver o que o outro está pensando. Olha o absurdo disso. Então, quando a gente se vê não sabedor do outro, mesmo que a pessoa esteja falando alguma coisa, eu não necessariamente ela não está dizendo a verdade, ela está num processo de insegurança, está disfarçando. Então, isso não é um interesse meu controlar o outro, né? E como a gente vive nesse processo de controle, com medo dessa vulnerabilidade, quando, na verdade, a nossa... É muito interessante isso, porque a vulnerabilidade ela está vinculada ao desconhecimento. E na nossa sociedade, que colocou o conhecimento numa hierarquia, uma hierarquia de poder, inclusive, né, como o dinheiro, né, na nossa sociedade, que colocou o conhecimento como algo poderoso, não tem espaço para vulnerabilidade. E na minha percepção, eu acredito que a fragilidade é a nossa força. Ser vulnerável é a nossa força, né? Muito interessante, né? A Brené, tu me ajuda porque eu estou conhecendo ela, né? A Brené Brown, ela é uma assistente social, né? Uma pesquisadora, e que foi na tese de doutorado dela justo tentar... Primeiro foi trabalhar com pesquisa qualitativa, para isso ela teve que se enfrentar com muitos desafios, porque para muitos pesquisa qualitativa não é pesquisa, né? Porque como que a gente mensura?
essas coisas, Uhum. e ela foi, dentro das pessoas que ela foi entrevistando, e achei tão bonito que ela disse que as histórias são dados com alma, né? Então, Uhum. assim, porque Uhum. como que a gente transforma as histórias das pessoas em dados de pesquisa? Então, as histórias são dados com alma, eu achei isso É, sensacional. E é. um dos achados dela, que eu acho que era legal da gente poder falar um pouquinho, é que ela dizia assim, que o que diferia a maneira como alguns grupos lidavam, então, melhor com algumas adversidades do que outros, eram grupos em que, apesar das dificuldades, as pessoas se sentiam, elas tinham um senso de merecimento. Né? Então, eram Exatamente. pessoas que, É. apesar, podiam ter, assim, vidas muito complicadas, situações muito difíceis que enfrentaram, enfim, mas quando esse sentimento de que elas mereciam que coisas boas pudessem acontecer para elas, né, isso Uhum. era de grande valia e elas eram muito mais efetivas nas suas, enfim, nas suas Uhum. vidas, nas suas relações, né? E sabes que uma das coisas que mais vem quando das pessoas que estão tentando engravidar, das mulheres que eu tenho a oportunidade de acompanhar, é a pergunta do porquê comigo, né? E o porquê comigo sempre acompanhado um pouco disso, por que que eu não mereço? E aí eu Uhum. comparo com o outro, o que que o outro merece e eu não mereço? Né? Então eu fiquei com Uhum. vontade Uhum. de ouvir assim, o que que tu É. pensa dessa questão do merecimento, né? Né, e é porque eu acho que a gente sempre se compara no mérito, né? E o mérito, que tem a ver com a meritocracia, que é uma coisa da nossa Uhum. sociedade, traz isso, né? Quem é que merece? Qual é o perfil daquela pessoa que merece e eu não? Ah, Isso, então, e a gente avalia o outro pelo mérito, né? Então, isso é uma sim. tristeza o que a gente faz, inclusive na educação, com as crianças, com o prêmio, aquele que é o melhor. Então, acho que essa coisa do. Tem um aspecto também da vítima nesse processo, né? Quando a pessoa diz assim, por que eu não mereço isso? Isso é uma vitimação. Alguém está perseguindo aquela pessoa, agora alguém vou rezar para conseguir alguma coisa. Então, acho que tem um aspecto de de se vitimar por algo, e isso nos torna menos potentes do É, que a gente é, né? e, Do que a gente pode ser, e é uma né? construção cultural, né, que a gente Uhum, tem com aí milenar, certeza. às vezes, dessa questão, assim, e aí tô falando aqui não como uma crítica, maior respeito às questões espirituais e religiosas, não se trata disso, mas tem um pouco do que é cultura, né, Uhum, judaico-cristã, da questão da culpa, né, do que eu exato. fiz, né, então, a frase que é dita e que deixa, assim, essas pessoas muito fragilizadas, que é assim, tudo a seu tempo, vai ver que ainda não é hora, porque Deus, se não aconteceu, é porque Deus não quer. E eu sempre digo, mas por que Deus não quereria? Por que é uma questão de Deus e não do limite humano? E do ser humano tem que se deparar com aquilo que é possível, aquilo que não é possível, com aquilo que está difícil e que a gente tem que enfrentar e que tem obstáculos para superar, né? E que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, que é É, razões para acreditar. Talvez as razões para acreditar são as razões que eu busco em é, mim, daquilo que me faz merecedor, né? E não da meritocracia das coisas, né? Mas é, porque, na verdade, eu tenho busco saber qual é o meu desejo, busco ir atrás de realizá-lo, busco as alternativas que tem e aprendo a lidar com aquilo que é do uhum, humano, ou seja, a falta de uhum, garantia, né? Que é outro tema também bem importante, assim, o quanto a é, gente quer coisas garantidas e nem tudo está garantido na vida, né? E como manter, é, então, dentro da gente, né, essas razões para que a gente possa seguir acreditando e buscando, né, aquilo uhum, que são os nossos sonhos, os nossos projetos, e até que permitam com que a gente saiba a hora de também renunciar. uhum, Ou seja, uhum, assim, né? Porque a exigência de ter que conquistar muitas vezes pressiona que as pessoas não possam ter o direito de dizer agora chega. Eu fui até uhum, aqui e eu não sou fraca e nem fracassada se eu parei aqui, né? Se eu uhum, reconheci que até aqui está bem e agora eu quero refazer os projetos e seguir a vida de uma outra maneira, né? uhum, Sabe que uma das sugestões também de lives que nos falaram era justo isso, né? Como poder abordar a questão de
conseguir, às vezes, até parar de tentar, sem que isso seja um fracasso, que possa ser uma escolha. E isso fecha ciclos, né? Porque eu acho que a gente tem também uma dificuldade de não encerrar coisas. E fica. Então, ao não encerrar, a gente começa a produzir frustração, produz uma frustração, produz essa incompetência, por que só comigo? Por que comigo foi acontecer isso? Quantas pessoas engravidam sem querer? E olha só, a pessoa está engravidando e eu que quero tanto, não consigo. Então, acho que tem isso aí, acho que a gente precisa ter noção de início, meio e fim, né? Das nossas relações, dos nossos desejos, do nosso plano, que não é um plano que fracassou, é que encerrou. E eu acho que a natureza, de novo, é sábia nisso, né? Porque a natureza tem ciclos claros de início, meio e fim, sempre, né? Você está num processo. Olha só que interessante. A doutora Ana Luísa até comentou aqui assim, que enfrentar dificuldades de engravidar... Que eu já queria... Fala, Quer dizer do comentário dela? Não, do dela não. Eu vi que várias pessoas estão comentando, que bom que tu está trazendo, né? Eu queria poder trazer um pouquinho, até ela trouxe assim que às vezes, e a gente vê muito isso, né? Que a dificuldade de engravidar é o primeiro momento da vida em que uma pessoa se depara com a falta de controle sobre o curso da vida. Né? Como a gente tem muitas... hoje em dia, assim, a vida está colocada como muito passível de ser controlada, planejada, tudo tem um, né? Não, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e vai acontecer desse jeito. Eu sempre digo, com muita sorte as coisas até, e muita dedicação, claro, e muito trabalho, muitas vezes a gente efetivamente vai conquistando e galgando coisas na nossa vida, né? E às vezes, realmente, esse é um primeiro momento, assim, de que, como assim? Engravidar, que devia ser a coisa mais simples, né? Em que eu me preparei para chegar no momento de decidir engravidar, aí justo isso não acontece, né? Então, é um impacto, né? Às vezes, assim, realmente muito intenso sobre essa falta, né? De controle, sem que isso, de novo, né? Eu acho que essa mensagem eu queria deixar muito. Isso não é uma incompetência. Ter dificuldades não significa que a pessoa é incompetente ou que ela não tem valor, né? E muitas vezes a autoestima é o que mais é atingido, né? Por esse descompasso entre o meu desejo e a realização do meu desejo. Tem um descompasso. E muitas vezes, quando a gente acalma isso, a pessoa até engravida, né? Isso me aconteceu, eu fiquei 3 anos tentando. A Marta é a minha segunda filha, né? Eu tenho 3, a Marta é do meio. Mas eu fiquei 3 anos tentando engravidar. E aí, quando eu diria uma expressão, quando eu desencanei, assim, tipo, tá, deu. Não é mais, não dá, não adianta, vou deixar. Aí eu acabei engravidando, mas isso pode. Eu sei que não é uma exceção, que muitas vezes isso ocorre até, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, que é o controle. Então, eu quero controlar o incontrolável. E essa noção da gente não ter o controle e poder acalmar por causa disso e aproveitar a vida, né? Claro, e o quanto é difícil, né? Dulce, o quanto é difícil, assim, porque muitas vezes, né? Eu sempre digo isso, assim, se desligar e não pensar fosse fácil, a gente ensinava o botãozinho e todo mundo não pensava e desligava. Esse é um processo complexo, humano, e que conseguir desencanar é um trabalho, né? É muito eu não sei se difícil. A gente desencana ou a gente consegue efetivamente administrar isso de uma maneira que torna a nossa vida e o processo da busca pelo bebê um pouco mais leve. Eu acho que não tenho dúvida de que isso pode ajudar, não é receita para engravidar, mas que isso efetivamente ajuda a sofrer menos. Né? Eu acho que tem a ver, assim, como é que a gente lida até com uma desistência. E a desistência não quer dizer incapacidade ou fracasso, né? É poder entender isso de uma outra forma. E a gente tem potência para isso, nós seres humanos, através da consciência. Mas é uma cobrança muito grande sobre a gente, né? Tanto externa quanto eu me cobro, enfim. Eu acho que é sabe que eu tenho um professor, que eu não sei o nome dele, não adianta, não vou saber, mas ele foi questionado, um professor dos Estados Unidos, em Harvard, por um aluno que dizia assim, mas eu estou
super preparado, né? Agora, tem, digamos, 10 vagas e tem 30 pessoas preparadas como eu. Como é que entra, né? Sim, Qual é o critério? Porque claro. a régua está cada vez mais alta. Então, como é que alguns entram? Se estão preparados da mesma Uhum, forma. E aí ele disse assim, bom, aí entra o fator sorte. Porque daqui a pouco aquele que vinha fazer o exame perdeu o voo, aí o outro entra. Porque chega um momento que, a gente tem que lidar com coisas que não são mais do preparo, né? São coisas que a gente até nem vê. Não entende. Ele usou isso como sorte. O que era a sim, sorte em relação ao uhum, conhecimento e ao preparo, né? E acho que tem a ver claro. com essa coisa da... Porque chega um momento que tu não tem mais explicação para dizer, bom, por que que eu não estou conseguindo? Por que não? Uhum, E aí, como é que eu lido com isso e uhum, parto para uma outra vida, para uma outra realidade, para buscar outras coisas, né? Eu acho que é um ponto, assim, muito difícil de olhar, porque a gente realmente é o ponto do não controle, né? Eu acho que isso é. é uma sabedoria É, hoje, a gente saber lidar com a vulnerabilidade, né? acho que sim. Eu estava lendo, tem um colega psicanalista aqui de Porto Alegre que eu admiro muito, que é o Edson Luiz André de Souza. Ele é professor da psicologia da URGS e ele trabalha muito com o tema da utopia. Uhum, Então, o tema dos ideais. E eu acho que a gente, para ter esperança, a gente precisa ter ideais. Ele diz que toda criação é um ato utópico. Né? E uhum, olha só que legal, assim, eu cheguei a sublinhar assim para ler para vocês, porque eu achei assim, pensando em razões para acreditar numa frase que ele disse que eu achei maravilhosa. Ele diz assim: cada vez mais precisamos de uma cultura que nos arranque do sono do senso comum e que possa desenhar um horizonte de sonhos que desperte em nós o desejo de construir novas formas para o pensamento e para a vida. Ou seja, é algo implicado, e a gente que tem que estar ali fazendo isso, né? Tudo que podemos fazer, o que podemos dizer, o que podemos pensar, depende do ponto do horizonte que vem dar o foco necessário ao cenário da vida. Então, esses uhum. horizontes, eles dizem, eles vão funcionando não só como mapas, né, que orientam o nosso movimento, mas é o motor mesmo do nosso desejo de caminhar. Eu achei isso Uhum. tão bonito, né, Lindo! porque a gente precisa, né, que motor é esse que nos impulsiona, que nos faz caminhar, o quanto a gente precisa saber se nos posicionarmos frente a esse horizonte, como a gente constrói o horizonte do que a gente É, quer, é. né, para a vida da gente. E outra, tu vê que a imagem do horizonte é a imagem do infinito, né? É uma coisa Uhum, sim, maravilhosa isso, né? Então, se eu construo um horizonte para mim, eu vejo infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. E a própria impossibilidade pode se tornar uma possibilidade de algo maior. Então, eu acho que a gente, numa nossa sociedade, onde a gente vive com muita dificuldade, o não conseguir, ou ouvir um uhum, não que gera. Nós vivemos uma sociedade do sim, né? Tudo tem que acontecer como a gente quer, e a gente poder colocar isso num horizonte que talvez seja uhum, até inalcançável, mas eu vou em direção a ele. Olha que desafio, sim, né? Eu, uhum, olha o desafio de alcançar o inalcançável. E isso depende de cada um. E aí eu acho que entra de novo essa coisa do auto-merecimento, né? Eu mereço sim, acordar todos os dias. Eu mereço. sim. Por que que eu E mereço olha, acordar todos os dias? Que sim, coisa estranha. Eu acordo todos os dias. Puxa, e eu acordo todos os dias com vontade de fazer alguma coisa. Bom, então eu tô no auge da minha vida, né? Porque eu consigo claro, trazer a minha vontade para as coisas. Então, eu acho que é nisso que a gente hoje, muitas vezes, não se aproveita, sabe? A gente se uhum, aproveita pouco, até porque a gente pouco, está com pouco tempo para ser humano durante todo o dia, uhum, né? uhum, uhum. Tu Coisas. disseste isso do não, e eu fiquei me lembrando, assim, né, de algo que até, desejando aí que todo mundo que quer ser pai e mãe consiga, espero que vivam isso, a nossa constituição psíquica
se dá também na ausência, por isso que eu pensei no não, né? Do quanto é importante o não. Porque quando a mãe se ausenta e o bebê fica sozinho, ele precisa conseguir constituir uma forma de lidar com a ausência da mãe. E aí ele cria, né, desde muito pequenininho, fantasias para lidar com essa ausência. O Freud descobriu isso com o netinho dele, que pegava num jogo do carretel, ele jogava o carretel longe e dizia, ó... E aí, quando ele conseguia buscar de volta, ele dizia, como se fosse, achou! Então, era um movimento do bebê tentando lidar com aquele objeto mãe que está presente e que se ausenta. Que está presente e que se ausenta. Ou seja, o não e as faltas nos constituem. Claro. É na falta que a gente se constrói. Né? Diga. A gente tinha que ficar umas 3 horas falando, Débora. Porque agora me lembro da fala do Schopenhauer, né? Que aí entre a vida acontece o sofrimento e o tédio. Então ele diz que a felicidade, ela de vez em quando ela vem, né? Porque se a gente não sofresse, a vida seria um tédio só, né? Mas não é esse sofrimento religioso. Sim, é o sofrimento da falta mesmo, do vazio, né? Olha como o vazio nos remete à plenitude, muitas vezes, à completude das coisas. Eu me senti assim, agora o que eu vou fazer? Uau! E aquilo pode sair algo maravilhoso, né? Mas a gente tem uma sociedade hoje que por qualquer motivo está medicalizando o sentimento, né? Então essa medicalização do sentir, e o sentir é o sofrer, ela nos tira a capacidade de realização, né? É uma coisa impressionante isso, que se eu estou tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para não sofrer, remédio para não se frustrar, e daqui a pouco lidar com essa ausência, ela nos torna, nos traz um poder humano fantástico, né? É o ser humano na sua alta potencialidade, o poder lidar com os meus sofrimentos. É um pouco do que a gente um pouco do que a gente falava no início. A gente teve que, a partir de uma impossibilidade de sair para trabalhar, né, de poder fazer as coisas, claro que foi por uma razão que ninguém gostaria, né? Mas a gente teve que criar nesses espaços justo de ausência. Né? Então, é o que a gente faz com as faltas. Né? E num mundo em que sentir falta ou sentir tristeza é sinônimo de problema, é por isso que estão dizendo assim, ninguém pode ficar triste. Né? Então, a gente tem que diferenciar o que é a depressão, uma depressão séria, que precisa... Séria aqui que eu digo que precisa de uma intervenção medicamentosa, e o que é uma tristeza. Né? Alguém que tem fertilidade que perdeu uma gestação inicial, está legitimamente triste, precisa poder se entristecer. Claro. Né? E o ser humano tem muito pouca tolerância com a tristeza do outro. Parece que a gente tem que colocar ele para cima rapidinho. Né? E aí não permite, de novo, o tempo da elaboração das perdas, que é fundamental para que a gente feche o ciclo. Né, para dizer, esse ciclo do luto, da perda, e a perda aqui eu não estou falando só, né, esse ano perdemos tantas pessoas queridas, né, não é só esse o luto da pessoa concreta, é perder um ideal, é perder um projeto, é perder... Todo dia a gente perde, e a gente precisa conseguir fazer essa elaboração, ter o tempo disso para poder se voltar e recomeçar e buscar uma outra coisa, né? E muitas vezes esses lutos estão completamente impedidos, né? Impedidos de serem respeitados, porque não pode. E outra, essa ideia também que ela traz isso, a Brené Brown, inclusive, da empatia, né? No sentido de que empatia não é tu dizer, não fica assim, vai passar, tu vai ver, logo tu vai engravidar de novo, não fica assim. A gente não pode ver o outro sofrendo, quando na verdade eu tinha que dizer, realmente, tu deve estar bem triste mesmo, é difícil essa situação. E às vezes ser empática é não dizer nada, é só ficar ouvindo a pessoa nos seus próprios... Então a gente, além de... Como a gente não lida bem com os próprios sentimentos, sofrimentos e dores e frustrações, a gente acaba
não lidando com a do outro, né? Porque isso é uma rua de duas mãos, quando na verdade se eu ajudo o outro a entrar em contato com aquela tristeza, Uhum. tristeza é um sentimento tão maravilhoso quanto a alegria, né? São sentimentos genuínos nossos, né? Então, por que não, né? Eu poder entrar nisso e saber que eu posso sair disso depois de viver esse luto, né? De todas as coisas que a gente precisa viver. E isso tem a ver com a maturidade, né? Com maturidade emocional, maturidade espiritual, no sentido, né? No sentido dessa inteligência espiritual que tem a ver com a empatia, né? Eu conseguir efetivamente me solidarizar com a dor do outro. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. Uhum. Não querer que ele É, pare eu de sofrer tava... logo para eu não me incomodar, né? Para eu não ter que lidar com o sofrimento que o sofrimento do outro causa em mim. Né? Exato, Então, né? acho que é isso, é como se a gente tivesse que dizer, tá, vai passar, vai passar, vai passar. Uma das coisas que a gente, às vezes, nem se dá conta e que diz para as crianças, a criança cai e se machuca. O que a gente tem a tendência a dizer? Não foi nada. Mas se ela se machucou, como que não foi nada? Não, e a Não criança foi tá uma aos tragédia, berros, vamos lidar. Olha só, tá doendo, mas vai passar. Vamos aqui, vamos ver o que foi e vamos brincar. Ou seja, é possível superar, né, os machucados da nossa vida, mas se desde pequenininho a gente é ensinado de que não é nada e que não pode ser nada, né, os nossos sofrimentos, a gente não se autoriza a poder entrar em contato com eles quando as coisas maiores também acontecem na vida, né? Assim como o erro, né, Débora? Exato. O erro é uma coisa maravilhosa, né? Eu posso transformar o erro. É no erro, não. O processo científico tem uma etapa do erro, senão eu tenho que errar para poder ir adiante, né? Para ver que aquilo ali para, eu vou de novo. E a gente também é a mesma dificuldade do sofrimento. Então, olha como é difícil o erro. E o erro, ele é nobre. Ele nos leva para um outro lugar. Mas a gente ia falar só do tempo, né? Nós vamos falando muitas Então, coisas mas é que eu acho legais, que né? tudo isso está dentro do tempo que o tempo tem, né? Nós temos tantas pessoas queridas aqui nos mandando abraços, até a Liliana lá do Paraguai, que está participando aqui com a gente. A doutora Rafaela agora há pouco disse uma coisa que eu acho bem importante, né? Que a gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento dos outros porque gera na gente um sentimento de impotência. É Claro. verdade, é que na verdade o ser humano é muito potente, mas isso não significa que ele pode tudo, né? Não, tem coisas que a contrário. gente não pode, né? Então, a doutora Adriana está falando aqui, que eu concordo plenamente, que a gente precisa, para poder elaborar a dor, é dar um sentido, né, para a dor que a gente está passando. Essa é a maneira, né? Às vezes não é o sentido que existe a priori, não é, então por que comigo? Isso eu digo sempre, não, vamos dar um sentido do porquê que tu acha que é contigo. O que está acontecendo aqui? Então, aí nós vamos para a singularidade, não para uma coisa da culpa e nem como tu disseste, assim, da culpabilização do porquê, né? Não, e a gente até meio... Como é que é? Nasce uma mãe, nasce uma culpa do lado, né? Então tem também uma cultura, Sim. né? Dessa... Sim. A gente Esse é outro tema, assim, que é o tema da idealização da maternidade, né? Porque tu tem que ser espetacular, né? E qualquer coisa que tu não pode cansar, tu não pode frustrar, tu não pode achar às vezes chato, e às vezes tem dificuldades, né? Tem um outro psicanalista que diz que a mãe tem que ser suficientemente boa. Repara, ele não diz que a mãe tem que ser perfeita. Porque é justo nas falhas também que essa criança vai poder se constituir, né? Então, acho que tudo isso precisaria muito tempo mais para a gente poder ficar aí conversando, né? Eu acho que tem uma coisa interessante disso que tu está falando também, que a gente não precisa fazer, assim, mais nem menos, né? A gente precisa fazer o suficiente. E isso acalma o nosso ser como um todo. Eu sabia que eu fiz o suficiente, eu fiz ok. E a gente começa a colocar, às vezes, uma régua lá em cima, considerando os outros, e porque tentei isso, tentou aquilo. Mas o que é o suficiente? Eu poder estar em paz com aquilo, né? E eu acho que esse exercício de estar em paz é o exercício da suficiência, né?
Tem a Rafaela está dizendo aqui, mas como é difícil? É muito difícil, porque é nós temos... muito difícil. É muito, e acho que em todas as situações, porque de alguma maneira lidar com os nossos limites fere um tanto o nosso narcisismo, né? Todos nós Claro. temos, não estou falando aqui em patologia, estou falando nos nossos narcisismos mesmo. Então, a gente não conseguir, a gente, por exemplo, né, eu dizia para uma amiga que a filha estava casando agora no civil só, né? Teve o casamento adiado, imagina toda a frustração, festa e tudo em função da pandemia. E aí eu estava dando os parabéns dizendo que a filha dessa amiga era um tanto a minha amiga, um tanto o pai e um tantão ela mesma, né? E eu acho que isso é um exercício de terem sido bons pais, porque o filho não é a repetição da mãe nem do pai, é um tantão ela mesma. Isso é muito difícil, porque a gente quer sim que seja um pouco como a gente, né? Isso é do nosso humano, mas não é por ser do nosso humano que a gente não tem que se trabalhar, né, para isso. Não, e quando a gente tem essa dimensão de que a gente é esse tantão, a gente precisa ser mais responsável, né, por isso, e não terceirizar muitas vezes a responsabilidade. Eu acho que isso também é algo que a gente merece se responsabilizar pelas coisas, né? Para poder criar mais, transformar mais, né? Bom. Dulce, estamos a 4 minutinhos e eu queria, então, estamos quase no fim, e eu queria te perguntar, assim, se tu fosse nos dizer quais são as razões para a gente acreditar. Se é que tem resposta para essa pergunta, né? Olha, eu te diria assim, é viver, sabe? Acreditar é estar vivo, é poder ocupar o espaço que eu vim. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu vim ocupar um espaço, por isso que eu sou única, não tem ninguém igual a mim. E não é por acaso isso, não é por acaso que a gente tem, como tem os animais, né? Que todo que é passarinho vai para aquele lado, não tem um que possa dizer, hoje eu não quero ir para o norte, eu quero ir para o sul. Então, por que será que a gente tem escolhas? Eu acho que há sim oportunidade de acreditar por isso, porque eu sou único, então por algum motivo eu estou aqui, para fazer diferença, para fazer transformação, para me tratar bem, para tratar bem os outros, para criar um mundo novo, diferente daquele lugar comum. Então, eu acho que esse é um mega motivo para acreditar que não é por acaso que eu estou aqui e eu preciso fazer transformações. E muitas vezes a transformação passa por uma profunda renúncia. E ao renunciar a algo, eu crio um espaço dentro de mim sublime, novo, inimaginável, que depois que isso acontece eu penso, que bom que eu recusei aquilo, que bom que eu tomei essa decisão de não ficar insistindo comigo mesmo em algo que não era para mim mesmo. E aí eu consigo entrar em contato com o meu propósito de vida. Então, eu acho que razões para acreditar é o propósito de vida, né? É propósito. A razão de ser, né? Não sei. Acho que sim, acho que que eu diria assim que cada um busque, né, dentro de si, na sua singularidade, não em receitas prontas, não aquilo que é dito que como modelo, né, mas busque as ferramentas dentro de si mesmo. É como se fosse uma proposta desse exercício, assim, vamos buscar dentro de nós mesmos quais são as razões que nos fazem acreditar que amanhã, como tu disseste, vai amanhecer e que né, o ano novo vai chegar, sempre uma renovação de esperança. Acho que a gente precisa, como coletividade, né, trabalhar o respeito por nós, pelo outro, né, para que a gente não perca justo as esperanças diante de tantas perdas, de tantas coisas difíceis, né? E acho que uma das coisas que mais me inspira e emociona é trabalhar num lugar, né, como Fertilitar, que cria, né, campanhas, né, com esse tema, sonhar juntos. Então, eu, né, também queria, né, te deixar aí, um minutinho para encerrar. Eu vou só
te agradecer muitíssimo. Foi um prazer imenso esse Eu bate-papo. também Não amei, percam as esperanças, né? Vamos Não, seguir jamais. sonhando juntos e acreditando, né, que a gente, um humano com outro ser humano, consegue, é tudo que a gente precisa, né? Tudo que nós tem é nós, como diria o Emicida, e acho que isso é suficiente. Muito obrigada, Dulce, muito eu que obrigada a agradeço. todos, né, que participaram conosco hoje, que participaram conosco em todas as lives desse ano. Muito bom. Um abração para todos. Obrigada por te super conhecer. beijo para ti, Dulce. Eu mereço te conhecer. Prazer. Muito bom. Prazerzão. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.